Seja muito bem-vindo para a nossa leitura anual da Bíblia da Ser. E hoje nós vamos continuar o êxodo juntos, agora a saída do povo do Egito. E essa saída vem muito marcada pela Páscoa. O que é a Páscoa? É uma celebração permanente, ou seja, não é para aquele tempo ou só para um determinado momento, mas é para ser feito eternamente para os judeus. A celebração da Páscoa eram 7 dias de festas, de acordo aqui com o Êxodo capítulo 12, que vão literalmente marcar a vida do povo, que são 7 dias de festa onde o povo deveria comer o cordeiro, feito da maneira como Deus ordenou, nada de fermento. Por quê? Porque era um símbolo. A Páscoa, ela é um símbolo de santificação, mas ao mesmo tempo um símbolo de transição, de passagem, de mudança. E a Páscoa até hoje é celebrada pelos judeus que aguardam o Messias. A Páscoa vai falar sobre o símbolo do Messias. Quem o Messias é? E nós vamos ver que a saída do povo foi uma saída muito interessante, porque no capítulo 12, versículo 40, o texto vai nos dar algo assim impressionante sobre Deus. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito, e a gente sabe que quando Deus falou com Abraão, ele disse exatamente isso: o meu povo vai ficar 430 anos preso. E aqui ele diz, na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que completaram 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor e deverá ser celebrada por todos os israelitas, de geração em geração. Eles saíram exatamente no dia que Deus havia prometido para Abraão que os tiraria. Deus, ele é tão perfeito, ele cumpre soberanamente as suas palavras e as suas promessas. Se tem algo que nós não precisamos nos preocupar, é com o cumprir da palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos preocupar com o nosso cumprir da nossa aliança, da nossa vida. Mas nos preocupar com o cumprir da palavra de Deus, jamais. A palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Deus é muito fiel à sua própria palavra. E além da Páscoa, Deus levanta uma consagração dos primeiros filhos. Essa consagração dos primeiros filhos foi uma marca para o povo, um símbolo muito importante, e ali eles ofereceriam as primeiras, né, os primeiros das primeiras crias, mas resgataram, né, os seus próprios filhos. Seus filhos não seriam sacrificados, graças a Deus, mas era o quê? Era um símbolo do que Deus havia feito pelo povo ali no Egito. Quando eles saíram, e eles saíram com pressa do Egito, porque Deus fez com que a ira, né, de Faraó se levantasse e os expulsasse do Egito, eles saíram com pressa. Deus, aqui no capítulo 13 para o 14, vai dizer que houve um desvio de rota. Havia uma rota muito mais rápida, mas Deus não lhes deu o caminho mais rápido porque haveria uma guerra que eles não estavam preparados para enfrentar. Então, seria muito melhor que eles andassem uma trajetória maior e não fossem destruídos nessa guerra porque eles não estavam preparados. Não é porque Deus não daria a vitória, não, porque eles não estavam preparados. O texto ainda diz o seguinte, que eles mudariam de ideia e iriam querer voltar para o Egito. Então, tem muita coisa na nossa vida que a gente sente que a gente está dando uma volta maior, que a gente está seguindo um caminho mais difícil. Por quê, bispa? Porque nós voltaremos à nossa velha vida. Então, para Deus é muito mais negócio, vamos dizer, nos dar uma rota maior do que nos dar uma rota de retorno. Uma volta que vai nos fazer desejar voltar a viver uma vida que não tinha a presença de Deus. Então, muitas vezes nós vamos passar pelo mesmo desvio de rota que Deus deu para aquele povo, também virá sobre nós. E esse desvio de rota leva o povo ao Mar Vermelho. E no meio do caminho, Deus enfurece o coração do Egito. Por quê? Porque ainda havia uma última ação de Deus contra aquele povo. E Deus envia o Egito contra o povo. Só que Deus tem o controle de todas as coisas. E ele já sabia de tudo. Quando o povo vê, o povo já começa a reclamar de novo. Mas Moisés entra na presença de Deus e Deus fala, manda o povo marchar. E Deus sopra um vento
naquela madrugada, cujos anjos fazem uma parede de separação entre o povo de Deus e o povo do Egito, onde o povo de Deus fica na luz e o povo do Egito fica em trevas. E quando o povo vai atravessar o Mar Vermelho, eles já atravessam no cuidado de Deus. Nessa madrugada, então, Deus prepara tudo para o povo, sopra esse vento, faz um paredão literalmente de água, pés secos para o povo passar, o povo vai passando e os egípcios vêm atrás. Só que a gente sabe que ao chegar ao meio do caminho no Mar Vermelho, o Senhor já começa a destruir os egípcios, os mais fortes, seus cavalos e seus cavaleiros, e o povo, no final da sua trajetória nesse mar, vê apenas os destroços, os corpos, e percebem que Deus está com eles. Tanto que Moisés, quando levanta a sua vara, ele vê o quão poderoso é Deus ao levantar as águas e levar o seu povo a pisar em terra seca. E no capítulo 15, Moisés ele faz um cântico, porque foi algo sobrenatural, e Moisés ele vai andando, e ele vai cantando, e ele vai engrandecendo a Deus. E tem uma parte do cântico que é muito importante para nós, que é o versículo 17 do capítulo 15, que diz assim: Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte. Por quê? Porque quando Deus chamou Moisés, Deus disse: vocês vão trazer o povo aqui no Monte Sinai e você vai entender que esse é o sinal de que eu estava com você. Então, quando Moisés estava passando o Mar Vermelho, ele já estava lembrando, trazendo à tona as promessas de Deus para a vida dele e daquele povo, dizendo: Tu os trarás e os plantarás em teu monte, no lugar reservado ao Senhor para tua habitação, o santuário ao soberano que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre. E quando o povo passa, ainda tem ali um momento de louvor e adoração com Miriam, irmã de Arão, que pega o tamborim e todas as mulheres a seguem, cantando e dançando e engrandecendo ao Senhor. E ali eles vão passar pela sua primeira prova pós-Egito, que é a sede. O povo anda por 3 dias e sente sede, e Deus permite que eles passem por Mara, um lugar de águas muito amargas. E ali o povo começa a expor tudo que está dentro do seu coração. E nós precisamos entender que as situações que Deus permite em nós é para nos tratar e nos expor. Expor para quem? Para nós mesmos. Tudo que você tem passado não é para Deus te expor para ninguém, a não ser você mesmo, para que você possa mudar. Aquele povo começa uma reclamação, mas o Senhor estava com Moisés e Moisés estava com o Senhor. Que nós possamos aprender com Moisés uma coisa. Diante de pressões, de desafios, nós podemos simplesmente entrar na presença de Deus e ter a resposta certa e o livramento que é especial da mão do Senhor. Moisés pega um tronco e ao lançar esse pedaço de madeira na água, ela se torna boa para beber. E ali Deus institui, né, uma marca, uma norma de fidelidade. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois eles andaram saindo de Mara e chegaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam ali junto às águas. E aqui já era algo profético de Deus, falando de um futuro para as 12 tribos que Deus já havia liberado sobre o povo na descendência de Jacó, mas agora Deus estava liberando o futuro para o povo de Deus. Quer conhecer mais sobre esse momento de Moisés no deserto, o povo no deserto? Vem ler a Bíblia com a Cê, vem ser parte desse mover de Deus, que esse ano de 2022 você possa conhecer a palavra como você nunca conheceu na sua vida. Que Deus te abençoe.